Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a Assunção de Nossa Senhora. Papa Pio XII, no ano de 1950, no dia 1º de novembro, proclamou este dogma. E isto é verdade de fé para nós. E a proclamação nos diz isso. A Imaculada Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, terminando o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Somos convidados a vivermos esta vida com a meta ao céu. Nossa meta é o céu. E essa vida de santidade como modelo para nós, aquela que o anjo anuncia, ave cheia de graça, combina com a elevação ao céu. Maria é assunta ao céu. Nesse dia também celebramos as vocações religiosas, que testemunha com a sua vida o céu. Celebramos também esse 7º encontro, percorrendo esta semana, a Semana Nacional da Família, que também são convidados a viver uma vida de céu em vosso lar. Com o tema acompanhar, discernir e integrar, o padre quer chamar aqui então para dar esse testemunho, o Andrei e a Márcia. Bom dia, eu sou o Andrei da Márcia e você é a Márcia do Andrei, certo? Bem, a gente vai falar um pouquinho, do tema acompanhar, discernir e integrar. Há cerca de 17 anos também estivemos aqui para falar um pouquinho da vida de jovens casais, na época a convite do Padre Zico. E dias atrás também conhecemos uma pessoa que disse nos conhecer de algum lugar, mas não lembrava de onde. E num segundo encontro, essa pessoa disse: lembrei, vocês deram um testemunho na igreja há um tempo atrás. Puxa vida, ela lembrou do nosso depoimento de 17 anos atrás. Tudo bem que eu acho que essa pessoa tinha uma memória bem privilegiada, mas ela conseguiu lembrar do que nós havíamos falado aqui com riqueza de detalhes. Ela lembrou que nós contamos como que nós nos conhecemos, nos desencontramos e nos reencontramos até finalmente ficarmos juntos. E lembrou também que nós contamos aqui que fomos convidados para participar da pastoral familiar por um engano. A pastoral era pós-matrimônio e o Carlos e a Jane nos viram na missa e acharam que nós já éramos casados, nos convidaram. E de repente nós nos vimos dentro das reuniões, ainda sem estarmos casados. Mas como a data do casamento já estava marcada, o padre na época permitiu que nós continuássemos participando. E o que nos chamou a atenção é que essa pessoa lembrou de nós 17 anos depois e ela disse assim: olha, eu nunca fui de ir muito à missa, mas naquele domingo eu fui e ouvi vocês falando, e o que me chamou a atenção foi um jovem casal falando sobre buscar Deus e sobre a presença de Deus. A recordação dessa senhora nos fez ter a certeza de que estar aqui, com esse friozinho na barriga, encarando o altar da catedral e todos os senhores que nos veem e nos escutam, tem algum sentido. E que se o que nós vamos falar aqui tocar a mente e o coração de uma pessoa só, valeu a pena, porque de alguma forma fomos instrumentos de Deus nesse momento. E após 17 anos estamos aqui novamente,
para falar, né, sobre jovens casais, né? Mas também não mais como jovens, né, já com um caminho pavimentado, já um casamento maduro, pois hoje também temos um casal de filhos, né, o Luigi com 15 anos e a Júlia com 13. O tema que nos é colocado para refletir, acompanhar, discernir e integrar. Como dar uma visão sobre a postura cristã das famílias ante a fragilidade dos seus filhos, diante as fraquezas, os tropeços, os erros, os fracassos, pelos quais cada um de nós pode passar enquanto nos é permitido viver. E enquanto nós refletimos sobre o que nós iríamos falar aqui com os senhores, fizemos duas reflexões. A primeira delas foi a seguinte: de nossa primeira participação aqui até hoje, será que tudo aconteceu conforme nós havíamos planejado? Será que a nossa vida foi como uma propaganda de supermercado, com sorrisos, abraços, beijos e suco de laranja no final? Sinto muito dizer, mas a resposta é não. Como nas bodas de Canaã, apareceram problemas e faltou vinho. A festa do nosso casamento, no sentido cristão, também teve as suas adversidades. Dificuldade para engravidar, depois a fase com filhos pequenos, períodos morando em cidades separadas, a perda da figura paterna do Andrei, o conflito constante até os dias de hoje entre família e carreira, a própria convivência, a rotina, as descobertas das diferenças que às vezes são tão difíceis de serem superadas. É difícil realmente não haver tribulações. E manter um relacionamento significa uma série de renúncias. E se nós prosseguimos juntos até hoje, apesar de todas as tribulações, é porque com a ajuda de Deus tentamos seguir um ensinamento que nós recebemos lá atrás quando fizemos as oficinas de oração e vida, com os nossos guias, a Dona Mari e o finado Senhor Ivan, o Paulo e a Solange, porque foram eles que nos anunciaram o que o Frei Inácio Laranhaga dizia: o segredo da felicidade é recomeçar todos os dias. E temos assim feito, recomeçamos todos os dias. Brigas após brigas, turbulências após turbulências, decepções após decepções, afinal, nem tudo são flores. E aí surge uma segunda reflexão. E se não tivesse sido assim? E se por algum motivo nós não estivéssemos aqui hoje? Sei lá, poderíamos ter nos separado, né? Poderíamos ter ou não tido filhos, um de nós poderíamos ter falecido, enfim. Seriam tantas as circunstâncias que não pudéssemos trazer aqui como estamos hoje, né? E nesse caso, o que nós esperaríamos da igreja que nos uniu um dia, se nossos sonhos e planos e o nosso amor não estivesse dado certo? Acreditamos que dentro desta complexidade que as rupturas das relações representam, esperaríamos encontrar paciência, ausência de julgamentos e misericórdia. E lembramos aqui de uma cena que para nós é muito marcante. Na iminência do apedrejamento de Maria Madalena, quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E com essa lembrança eu tenho a certeza do que Cristo nos ensinou sobre não julgar e sobre acolher. E pelo que lemos da carta do Papa para as famílias, é isso que ele espera de cada um de nós. Diz assim: embora não cesse jamais de propor a perfeição e convidar a uma resposta mais plena a Deus, a igreja deve acompanhar, ou seja, estar ou ficar juntos, com atenção e solicitude os seus filhos mais frágeis, marcados pelo amor ferido. Conviver com misericórdia e paciência com as possíveis etapas de crescimento das pessoas, que vão se construindo dia após dia, dando lugar à misericórdia do Senhor, que nos incentiva a praticar o bem possível. Lembramos aqui também do trecho de João 4, de 19 a 20. Se alguém disser, amo a Deus,
mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E aí, no encerramento dessa Semana da Família, nos surge o desafio de ampliar a nossa visão, de olhar um pouquinho para o lado e de nos enxergar, apesar das diferenças, como iguais. Todos filhos de Deus, um Pai que nos ama e nos quer bem, independentemente da nossa situação atual. Todos irmãos, todos família cristã. O desafio é experimentar o amor cristão em plenitude, reconhecendo o outro, acolhendo o outro e indo ao encontro da necessidade do outro. Trazemos o convite de olharmos com carinho para aquele que é diferente de nós em qualquer circunstância, dentro e fora das nossas casas, com o desejo sincero de entrar no coração e no drama das pessoas e compreender o seu ponto de vista. Afinal, como dizia Madre Teresa de Calcutá, todos somos responsáveis pelo sofrimento que esmaga o nosso irmão. Eu vou repetir. Todos somos responsáveis pelo sofrimento que esmaga o nosso irmão. Que possamos discernir, perceber claramente, compreender os elementos que possam favorecer a evangelização e o crescimento humano e espiritual de quem quer que seja, e que saibamos integrar para que todos juntos possamos nos aproximar mais de Cristo. Talvez esse texto gere um pouco de desconforto, no entendimento, porém o Papa exorta que não se trata de deixar de lado o que é certo e justo, mas de motivar a todos para que se aproximem de Cristo. Misericórdia é amor sempre pronto a erguer e perdoar, sempre pronto para ir ao encontro do filho pródigo. E quem de nós, em algum momento, já não foi filho pródigo? Uma atitude nossa, uma palavra nossa, que ajude algum irmão a se aproximar de Cristo, faz nossa existência ter valido a pena. O encontro com as pessoas tem que nos tornar pessoas melhores e tornar as pessoas melhores também. Temos que ser fator de soma na vida um dos outros. Padre Léo falava assim, que o cristão é chamado a deixar rastros de céu por onde passa, conforme o padre bem mencionou agora há pouco. Então, diante dessa reflexão, nós pedimos a Deus que nos permita acompanhar, discernir e integrar aqueles que cruzam os nossos caminhos. Obrigada.